Há uma guerra acontecendo dentro da cabeça de milhões de homens, e a maioria nem percebe. Eles acham que pensam por conta própria, que seus desejos são autênticos, que suas escolhas nascem da vontade. Mas a verdade é bem mais sombria. Seus cérebros foram sequestrados. Cada clique, cada fantasia, cada liberação impulsiva reprograma o sistema nervoso, enfraquece seus circuitos de disciplina e molda um homem incapaz de focar, criar ou liderar. O inimigo não está lá fora. Ele se esconde dentro da sua dopamina. Quando um homem se entrega ao prazer instantâneo, não está apenas perdendo energia. Está reescrevendo a arquitetura do cérebro que deveria torná-lo forte. A cada estímulo artificial, seus receptores de motivação são queimados. A cada pico exagerado de dopamina, sua sensibilidade diminui. E pouco a pouco, o sistema que deveria guiá-lo rumo ao crescimento é substituído por um mecanismo primitivo que só busca conforto, fuga e prazer fácil. O resultado é um homem dividido. Por fora, ele parece normal. Por dentro, vive em um estado constante de ansiedade, dispersão e falta de propósito. Ele quer evoluir, mas o próprio cérebro sabota seus esforços. Ele tenta focar, mas sua mente escapa. Ele sonha alto, mas se comporta como alguém pequeno, não por falta de potencial, mas por condicionamento. Mas existe um processo capaz de reverter tudo isso. Um método que não só restaura a mente, mas desperta o tipo de masculinidade que o mundo moderno tenta apagar. Quando o homem retém sua energia, quando ele para de desperdiçar sua força vital, algo extraordinário acontece. Seus circuitos começam a se curar, suas emoções se estabilizam, sua consciência se expande, o masculino essencial desperta. Esse vídeo é sobre isso, a reconstrução completa do cérebro masculino através da retenção, da neurociência ao despertar espiritual. Nas últimas décadas, a mente masculina sofreu um ataque silencioso. Nunca houve tanta estimulação, tanta distração, tanta oferta de prazer rápido e vazio. O cérebro, que evoluiu para desafios reais, passou a viver imerso em um fluxo constante de dopamina artificial. Não é coincidência que tantos homens se sintam perdidos, confusos e sem vontade de lutar por nada. Suas mentes foram treinadas para buscar alívio, não propósito. É aqui que a retenção entra como um divisor de águas. No começo, ela age como um processo fisiológico, estabiliza hormônios, restaura receptores de dopamina, reduz ansiedade e aumenta a clareza mental. Mas, com o tempo, ela se transforma em algo muito mais profundo. A energia que antes se dissipava volta para o centro do homem, reacendendo a presença, a força interior e a percepção espiritual. Aqui, vamos atravessar essa jornada em 4 fases. 1. A neuroquímica da destruição e da cura. 2. A reconstrução cognitiva e emocional. 3. O despertar de habilidades mentais superiores. 4. A transição da consciência, do homem comum ao homem desperto. Prepare-se. Isso não é autoajuda. É transformação interior profunda. A ciência é direta, mesmo que a maioria dos homens prefira ignorar. Tudo o que você faz repetidamente molda o seu cérebro. Cada liberação impulsiva, cada estímulo exagerado, cada mergulho em prazer artificial altera a forma como seus neurônios se comunicam. O sistema de recompensa, responsável por motivação, foco e persistência, começa a trabalhar contra você. Não é metafórico, é físico, é mensurável. O cérebro masculino foi projetado para funcionar em ciclos de esforço e recompensa. Primeiro o desafio, depois a conquista. Primeiro a luta, depois o alívio. Esse padrão ancestral é o que libera dopamina de forma equilibrada, fortalecendo disciplina, clareza e coragem. Mas o mundo moderno quebrou essa ordem natural. Hoje, o homem recebe o prêmio sem esforço. Ele obtém dopamina antes de agir e não depois. O cérebro interpreta isso como um colapso do propósito. Quando alguém consome estímulos artificiais,
especialmente os de natureza sexual, ocorre uma inundação de dopamina que ultrapassa qualquer nível que a biologia esperava. A reação é imediata. Os receptores começam a se desligar. É a forma do cérebro se proteger do excesso. Só que essa proteção cobra um preço alto. Quanto menos receptores disponíveis, menos prazer nas coisas simples, menos motivação espontânea, menos energia mental para começar algo difícil. O homem entra em um círculo vicioso. Ele busca estímulos porque está sem energia. E está sem energia justamente porque busca estímulos demais. A cada liberação, o sistema se enfraquece. A cada descarga artificial, o cérebro aprende que o caminho mais curto para o prazer é a fuga. Ele deixa de ser um instrumento de crescimento e se torna um mecanismo de sabotagem. A retenção quebra esse ciclo, mas não de forma suave. No início, o cérebro reage como alguém que perdeu uma droga. A irritação cresce, o corpo pede alívio, a mente tenta negociar. É bioquímica, ajustando-se à ausência do vício. E por trás desse desconforto, algo monumental está acontecendo. Seus receptores começam a renascer. A dopamina volta ao equilíbrio. O sistema pré-frontal, responsável por disciplina e intenção, recupera força. As ondas cerebrais desaceleram. A ansiedade diminui. A capacidade de foco aumenta. O que antes parecia falta de força de vontade era apenas um cérebro danificado. O que retorna é sua verdadeira estrutura, firme, clara, preparada para desafios reais. Aqui começa o renascimento masculino pela ciência. Antes de qualquer efeito espiritual, antes de qualquer mudança emocional, a retenção inicia sua obra reconstruindo o que foi destruído. É o primeiro passo para recuperar não só motivação, mas identidade. Quando o cérebro começa a sair do ciclo de excesso dopaminérgico, algo novo emerge. Uma lucidez que muitos homens nem lembram que existe. É como se uma névoa deixasse o sistema, revelando que boa parte do cansaço, da irritação e da procrastinação nunca foi personalidade, e sim disfunção neurológica. A retenção proporciona essa limpeza. Neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos, não é poesia, é biologia. Cada decisão que você toma fortalece ou enfraquece um circuito. Se os caminhos da fuga foram reforçados por anos, é natural que dominem sua mente. O impulso parece mais forte que você, mas na verdade é apenas mais treinado. Retenção muda esse treino. Cada dia sustentado reforça caminhos diferentes, os da disciplina, da paciência, da presença. Nesse ponto, as emoções começam a reagir também. A ansiedade, antes alimentada por estímulos constantes, perde combustível. A impulsividade diminui. A mente deixa de iniciar automaticamente a busca por um escape. Mas isso não significa que o processo seja confortável. Pelo contrário, quando o cérebro desativa antigos circuitos, ele empurra à superfície emoções esquecidas. Raiva, tristeza, medo, tudo o que foi anestesiado por anos de prazer artificial começa a emergir. Esse momento revela uma verdade profunda. Muitos homens não eram viciados em prazer, mas em alívio. Alívio da dor emocional, alívio do tédio, alívio do vazio. Quando a retenção retira esse amortecedor, o homem se vê diante de si mesmo. É aqui que muitos desistem, não porque são fracos, mas porque não entenderam o que está acontecendo. O que reaparece não é fraqueza, é material bruto de transformação. A partir desse contato com as próprias emoções, nasce o início da maturidade psicológica. A mente para de correr e começa a encarar. A energia que antes escapava é sentida dentro do peito e do corpo como uma pressão real, quase física. Isso é poder acumulado, e como todo poder, precisa ser direcionado. Sem direção, a energia vira frustração. Com direção, vira força. E algo importante acontece nessa fase. A atenção muda de qualidade. Antes dispersa,
Agora ela se fixa. O homem percebe que consegue ouvir mais, observar mais, analisar mais. Não porque está se esforçando, mas porque sua mente finalmente está funcionando como deveria. Pequenos detalhes chamam atenção. Silêncios se tornam confortáveis. Conversas ganham profundidade. Esse é o primeiro indício de que a mente está despertando. A libido bruta começa a se transformar em clareza. O instinto de caçar prazer torna-se vontade de caçar propósito. A energia sexual, que antes era impulsiva e caótica, converte-se em concentração, em foco, em intenção. Não é ainda espiritualidade, é engenharia mental se reorganizando para algo maior. A partir daqui, entramos em território onde razão e profundidade humana se encontram, e é nesse encontro que nasce o verdadeiro despertar masculino. Com a mente mais estável e o corpo menos dependente de picos artificiais, surge uma nova fase da jornada, o encontro com o próprio espírito. Não espiritualidade ritualística, nem misticismo forçado, mas um despertar silencioso, quase inevitável, que nasce quando a mente para de fugir e finalmente encara o que existe dentro. É nesse ponto que muitos homens relatam uma sensação curiosa, uma presença interior. Não é voz, não é visão. É consciência, uma espécie de observador que sempre esteve ali, mas era abafado pelo caos mental. Esse eu profundo emerge quando a energia, antes drenada pelos vícios, começa a subir pelo corpo e alimentar camadas mais altas da percepção. Psicologicamente, isso tem explicação. Com menos dispersão, a atividade cerebral se desloca do modo reativo para o modo introspectivo. O homem deixa de ser escravo do ambiente e se torna testemunha de si mesmo. Espiritualmente, antigas tradições chamam isso de despertar da energia vital, a mesma essência que culturas orientais chamavam de prana, ki, ojas. E a primeira mudança perceptível é a intensidade. A vida se torna mais viva, as emoções ganham tonalidade, a respiração parece mais profunda, o mundo ao redor parece mais nítido. Nada místico, é a sensibilidade voltando a funcionar depois de anos anestesiada. Mas existe um lado mais profundo. A retenção força o homem a encarar sua própria sombra, porque nada mais está ali para distraí-lo. Raiva, tristeza, orgulho, ciúme, tudo ressurge, não para destruir, mas para ser integrado. Aqui nasce verdadeira maturidade psicológica, perceber que a força não está em evitar a própria escuridão, mas em dominá-la. E é aqui que começa o renascimento. A energia sexual, estocada e não desperdiçada, passa a alimentar regiões superiores da consciência. Aquela inquietação física se transforma em foco. A tensão emocional vira clareza. O desejo por prazer se converte em desejo por evolução. Esse é o ponto em que o homem percebe que a retenção nunca foi somente biologia, nem somente vontade, é transformação da energia bruta em propósito. E então aparece o sinal mais poderoso dessa fase, a sensação de estar alinhado. Situações começam a fazer mais sentido. As intenções ficam mais fortes. O corpo parece cooperar e não sabotar. Há menos impulsos e mais direção. Menos dúvida e mais firmeza. O homem sente pela primeira vez que está vivendo como deveria ter vivido desde o começo. É nesse ponto que nasce a espiritualidade autêntica. Aquela que não vem de livros, gurus ou dogmas, mas da experiência direta. A percepção de que existe algo dentro de você que cresce quando você para de desperdiçar sua força. Algo que observa, sente, guia e fortalece. Algo que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha energia suficiente para ouvir. E, silenciosamente, a alma desperta. À medida que as semanas passam, a energia antes descontrolada começa a assumir uma nova forma dentro do homem. O que antes era apenas biologia ganha densidade emocional e profundidade espiritual.
A retenção, nesse estágio, deixa de ser um esforço e se torna um modo de existir. Não há mais luta contra impulsos, há entendimento. Não há mais fuga de sensações, há acolhimento. O homem percebe que está atravessando uma fronteira interna. Aqui ocorre a fase mais poderosa de toda a jornada, a unificação. A mente, o corpo e a energia começam a operar como um único sistema. Os pensamentos deixam de ser inimigos, as emoções deixam de ser ruído, os impulsos deixam de ser ameaça. Tudo passa a servir à mesma direção. Esse alinhamento cria uma sensação que poucos homens experimentam na vida moderna. Paz vibrante. Não é calmaria vazia, mas uma calma que pulsa força. Uma presença que exige respeito, mesmo em silêncio. Essa transformação muda a forma como o homem enxerga o mundo. Ele percebe que a maior parte do sofrimento psicológico vem da divisão interna, da mente indo para um lado, enquanto o corpo e os desejos puxam para outro. Com a energia integrada, essa fragmentação cessa. A atenção se torna estável. A tomada de decisão fica mais simples. A intuição fica mais clara. O homem começa a agir como se estivesse sendo guiado por algo maior que ele, embora saiba que essa força sempre esteve dentro dele. Espiritualmente, é o momento em que o homem entende que retenção não é abstinência, é criação. Ele não está segurando energia, está direcionando energia, está convertendo o desejo bruto em presença, convertendo o impulso em autoridade, convertendo carência em identidade. Esse é o renascimento da masculinidade consciente, uma força que não depende de validação, de estímulo ou de aprovação. Uma força que nasce do silêncio interior. E, curiosamente, é nesse ponto que o mundo externo começa a reagir. As pessoas notam que algo mudou, mesmo sem saber explicar. O olhar se torna mais firme, a postura mais sólida, a voz mais profunda, a presença mais intensa. Nada forçado, tudo consequência da energia estabilizada. Esse magnetismo não vem de charme, mas de coerência. A alma, finalmente, está alinhada ao propósito, e isso irradia. É também nesse estágio que o homem compreende algo essencial. Retenção não é sobre segurar o fogo, é sobre aprender a carregá-lo. Quando a energia interna se equilibra, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um caminho. O homem para de correr atrás das coisas e passa a caminhar em direção a elas, guiado por clareza e convicção. A jornada deixa de ser fuga do vício e passa a ser construção de destino. E então chega o sinal final da transformação. O homem sente que voltou para si mesmo, aquele que ele sempre foi, mas que estava enterrado sob distrações, impulsos, pressões e condicionamentos. A retenção remove essas camadas, uma a uma, até o essencial aparecer. E quando esse essencial emerge, o homem reconhece sua própria força, não a força dos músculos ou da agressividade, mas a força da presença consciente, da vontade firme e da energia elevada. A mente deixa de ser prisão e se torna templo. O corpo deixa de ser instrumento de fuga e se torna veículo de propósito. O espírito deixa de ser ruído distante e se torna guia interno. É aqui que o homem renasce, não como alguém melhor, mas como alguém inteiro. No fim dessa jornada, você percebe que nada do que enfrentou foi por acaso. Cada impulso resistido, cada noite de inquietação, cada pensamento que tentou te derrubar, tudo fazia parte da reconstrução do seu próprio templo interior. A retenção não nasceu para te punir, ela nasceu para te libertar. Libertar do condicionamento, da dopamina fácil, da mente enfraquecida e da identidade fragmentada que o mundo moderno tenta impor a você todos os dias. O que você viveu aqui não é uma técnica, é um retorno à sua essência, à sua força, ao seu eixo. Quando você reduz a velocidade do mundo dentro de si, a vida começa a se mover de outra forma.
A presença substitui a ansiedade. A clareza substitui a confusão. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que está dirigindo a própria mente, não sendo arrastado por ela. Isso é poder. Não o poder falso do ego, mas o poder silencioso do homem que domina a si mesmo. E se tem algo que a retenção te ensina, é que você é o único responsável pela qualidade da sua energia. Quanto mais você honra essa força, mais a vida honra você de volta. Caminhos se abrem, oportunidades surgem, pessoas certas aparecem. Não por mágica, mas por coerência. Você finalmente passa a vibrar no mesmo ritmo do que deseja construir. Então, se esse vídeo tocou algo dentro de você, se ele te lembrou da sua grandeza, ou se acendeu mesmo que uma faísca, não deixe isso morrer. Continue estudando, continue crescendo, continue fortalecendo sua mente, sua energia e sua presença. Inscreva-se no Oficina do Poder. Deixe seu like e uma coroa nos comentários para mostrar que você chegou até o fim e que está pronto para reinar sobre si mesmo. Seu poder é sagrado. Honre-o.